Os mais antigos, como o locutor que lhes fala, hão de lembrar da década de 70, quando virou moda explodir banca de jornal no Rio de Janeiro principalmente, mas também em outras capitais, Belo Horizonte, São Paulo, era uma moda na época. Era uma maneira de os bolsões radicais dos militares manifestarem a sua inconformidade com a redemocratização do país, que ali se tornava já um processo irreversível no governo João Figueiredo. Naquela época, a anistia já havia chegado e todos os retornados tinham vindo para o Brasil, e o Brasil retomava sua história constitucional normal. Mas a imprensa alternativa era uma ameaça ao status quo militar, porque pedia punição, defendia os torturados contra os torturadores, pedia liberdade para preso político, esse tipo de coisa, e era muito incômodo para os militares. Então as bombas começaram a explodir nas bancas de jornal que vendiam essa imprensa alternativa, a imprensa nanica. Essa ligação dos militares com as explosões não foi uma ligação óbvia. Levou um tempo a investigação disso aí, e só veio a ficar comprovada realmente no dia 30 de abril, na noite de 30 de abril de 1981, quando uma bomba explodiu no colo de um sargento do Exército dentro de um carro, um Puma, no estacionamento do Rio Centro, que estava lotado de carros, porque acontecia o Show do Trabalhador ali no Rio Centro. Estava o Chico Buarque, um monte de gente, Milton Nascimento, um monte de gente se apresentando ali. E ali ficou evidente a ligação dos militares, particularmente do Exército, com a explosão de bombas, o terrorismo urbano em defesa da ditadura militar. Hoje o que nós vemos aqui nas ruas de Brasília, nessas manifestações de baderna, de incêndio de ônibus e de carros, e esses protestos aparentemente espontâneos e brotados de um inconformismo contra o fim do governo Bolsonaro, se assemelha muito àquele período também. E a gente, se procurar fundo, vai encontrar as digitais dos militares e particularmente do Exército nessas manifestações, desde o acampamento à porta do quartel-general do Exército aqui em Brasília, como também nas manifestações de ruas e em outras manifestações que a gente pode ver ao longo do tempo e que haverão de acontecer, porque é um processo, não é uma coisa isolada, e vai culminar, eu imagino que vai culminar no dia 1º de janeiro, na posse do presidente Lula. É uma escalada de violência, e a polícia e as Forças Armadas também precisam estar atentas. O serviço de inteligência das Forças Armadas, que não está nas mãos do general Augusto Heleno, que é um bolsonarista e, portanto, um golpista também, devem estar atentas. Os serviços de inteligência da Polícia Federal, de todas as instituições que cuidam da segurança pública no país, devem estar atentos a essa ligação e procurar identificar isso antes que aconteça o pior para nós. Essa semelhança entre o que houve em 1979, 1978, 79, 80 e 81, principalmente nesse período mais curto, com o que há hoje, é uma semelhança preocupante, porque da mesma forma que naquela época eles queriam preservar uma ditadura, hoje eles querem preservar esse governo autoritário de Jair Bolsonaro, para que ele desemboque daqui a pouco numa nova ditadura, uma ditadura personalista, uma ditadura a Vargas no Estado Novo, e não uma ditadura à maneira dos militares de 1964, que se revezaram no poder até 1985, num total de 5 generais ocupando a presidência da República. Um e outro, tanto o Estado Novo de Vargas quanto a ditadura militar, não são períodos de
de se alegrar, de se festejar na história. São períodos tristes e difíceis, particularmente difíceis para os direitos do cidadão, para os direitos civis, para o Estado de Direito e para a democracia brasileira. Portanto, a gente deve estar atento e forçar o máximo que puder os nossos parlamentares, as nossas instituições, para que ajam com presteza e denunciem essas tentativas de, mais uma vez, impedir a democracia de se manifestar no país livremente. Agora que nós já estamos num processo já estamos na fase final do processo de eleição, de reeleição do Lula, seria importante que nós mantivéssemos essa fachada para o mundo e para nós mesmos de normalidade democrática e afirmação das liberdades. Um grande abraço.